Amém, glória a Deus. Para nós é um motivo de alegria estarmos hoje aqui, neste dia maravilhoso, em que Deus criou. Junto, gravando este vídeo, para colocarmos nas nossas redes sociais, para falarmos de um Deus que tudo pode, que tudo sabe e que tudo vê. E é nesse Deus, em cuja presença nós, os mortais da terra, nos encontramos, amém, justos e injustos, ímpios e homens e mulheres que têm muita fé no coração, amém, clamando dia e noite diante desse Deus que até os demônios temem e tremem, diz a Bíblia. É esse o Santo de Israel, o Deus que criou o céu, o Deus que criou a terra, o Deus que criou as estrelas que um dia vão cair do firmamento sobre a terra. Deus já nos revelou que quando Ele voltar à terra, quando o seu Filho Jesus, que só Deus, o seu Pai, sabe quando Ele voltará à terra, nem Ele sabe, nem os anjos sabem, mas somente o seu Pai sabe. Nenhum crente sabe da terra, só que o seu Filho deu sinais. O seu Filho deu para nós, como que se diz, sinais, vestígios da sua volta. Um dos sinais seria o aumento do pecado, o aumento da incredulidade, o aumento da maldade, o aumento da perversão, o aumento, a multiplicação da iniquidade. Iniquidade é um ato contrário à equidade, a operação do erro, a incredulidade. As pessoas não terão fé, estarão adorando outros deuses, deuses mesmo, e não estarão adorando o verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo, o Senhor divino. Esse é um sinal. Como nos dias de Noé, Jesus falou, será a minha vinda à terra, será como nos dias de Noé. Aí nós voltamos para os dias de Noé, nós estudamos esses dias, e a Bíblia nos mostra que era dias de corrupção. O homem não esperava mais no seu Criador, ele não tinha o temor do seu Criador, ele fazia a justiça, digamos assim, ele fazia com as suas próprias mãos, não tinha lei, eram pessoas bárbaras, pessoas que não tinham civilização, eram irracionais, eram nécias, ignorantes, estúpidas, que não esperavam, pessoas incontroláveis, carnais, diabólicas, satânicas, pessoas que devoram, piores do que os animais. Vamos pensar assim. Então, nesse cenário crítico e caótico, Jesus disse que viria aonde as pessoas, homens e mulheres, estariam fazendo a injustiça. Quando Jesus disse o aumento do pecado, o aumento da iniquidade, o aumento da injustiça, pessoas mentindo, pessoas causando dano ao seu próximo, matando o seu próximo, odiando o seu próximo, tudo aquilo que Deus disse, amai-vos aos outros. Um dos mandamentos de Deus é nós amarmos uns aos outros, perdoando uns aos outros, suportando uns aos outros. Jesus disse que nós deveríamos amar buscar o amor de Deus, porque é o primeiro mandamento da lei de Deus. E quando uma pessoa mata o seu próximo, ela está cometendo um grande pecado, ou então desejando a morte do seu próximo, o mal para o seu próximo. Se a gente observar por que Caim matou Abel, quando Adão e Eva, seus pais, os nossos pais, pecaram diante de Deus, desobedecendo o mandamento da lei de Deus, as ordens divinas,
Os seus filhos que foram gerados por ele, Abel e Caim, esse casal de esses filhos, esses dois homens, o motivo pelo qual Caim matou Abel foi porque existia a presença de Deus ali, porque Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta dele. Isso foi o motivo pelo qual Caim, diz a Bíblia, não eu, ficou tão irado que resolveu matar o seu irmão. Foi advertido por Deus, ele sabia que não era para fazer o que ele fez, mas ele fez, ele praticou. Embora Deus tinha falado para ele: por que tu andas assim? Por que tu andas irado contra o teu irmão? Se tu não procederes bem, Caim, não haverá aceitação para ti, para a tua oferta. Mas agora o pecado jaz à porta. Então ele foi advertido por Deus, e sobre o pecado, Caim, tu dominarás. O pecado que o pai e a mãe deles, ele já havia, ele foi gerado em pecado. Ele foi gerado no pecado do pai e da mãe dele, no qual todos nós somos gerados. Então o que eu quero dizer com isso? Que nós devemos nos esforçar diante de um cenário contrário à palavra de Deus, contrário às leis, os estatutos, os mandamentos. A gente fica muito triste, a gente que estuda a palavra de Deus, examina a palavra de Deus, a gente fica muito triste, o coração da gente se entristece quando a gente vê pessoas adorando ídolos, adorando imagem, coisa que o Deus da Bíblia abomina. Se nós estudarmos a Bíblia, a gente observa que desde o Antigo Testamento, Deus proíbe a adoração à imagem. Deus proíbe aos judeus, aos seus filhos, a adoração a outros, a estátua, e algo que está acontecendo muito hoje. E as pessoas não conhecem o verdadeiro santo de Israel. Ele é santo, ele é um ser que ele é espírito. Nós devemos pensar nele, saber que ele é o poderoso de Jacó. Desejar ele, não falar com um ídolo, uma imagem, uma estátua, mas falar com Deus que ouve, que é o nosso juiz. Ele que vai julgar nossas causas, entregar as nossas questões, as nossas causas na mão desse juiz. Jesus, se tem maldade no meu coração, se existe maldade no meu coração, injustiça, o Senhor sonda a mente e o coração. Se existe maldade no coração da irmã Socorro, que o Senhor me perdoe. Se algum dia a irmã Socorro desejou algo mal para o seu próximo, seu semelhante. Porque Deus não quer que a gente deseje o mal para ninguém. Deus quer que a gente abençoe. Eu abençoo fulano, eu abençoo o ciclano. Embora ele tenha me feito algo desagradável, eu perdoo ele 70 vezes 7. Embora ele tenha irritado o meu espírito, a minha alma, tenha ido contra os meus princípios, mas eu libero para ele perdão. Sabe por quê? Porque a Bíblia manda nós perdoarmos 70 vezes 7 o pecado do nosso irmão. Por quê? Porque a gente quer a bênção de Deus. Nós sabemos que Deus é um Deus perdoador. E quando nós não liberamos o perdão, guardamos mágoa, guardamos rancor daquele irmão, daquela irmã, nós estamos fechando as portas para o mover de Deus, para as bênçãos de Deus. Por isso que é bom a gente sempre, Jesus, eu perdoo 70 vezes 7 o pecado. Ah, mas ele não pediu perdão de ti. Não interessa. Não importa. O importante é que eu quero ter paz com Deus e com aquele irmão. Eu abençoo a vida dele.
Amém? Embora nós estamos servindo outros deuses, digamos assim, embora nós estamos inclinados a outros deuses, mas eu quero ser um instrumento. Não é fácil, é muito difícil, mas quando a gente tem o Espírito de Deus, quando a gente tem o Espírito de Deus, a gente consegue amar, a gente consegue perdoar, a gente consegue suportar as diferenças. Amém? E o que a gente quer hoje é a justiça de Deus, porque Deus manda nós amarmos uns aos outros. Se teu inimigo tiver fome, dá de comer o teu inimigo. Deus manda nós fazermos o bem, sempre fazer o bem. Se o teu inimigo tiver sede, dá de beber a ele, porque tu fazendo isso, tu amontarás rios, brasas de fogo sobre a tua cabeça. E quem vai te recompensar é o governador do estado? Não. Quem vai te recompensar é o presidente da república, o homem mais poderoso depois de Deus sobre a terra? Não. Quem que vai te recompensar é o próprio Deus, porque Ele está vendo a tua ação. Ele está vendo que no teu coração, que na tua alma, existe o que, irmã? A misericórdia de Deus. Existe o que, irmã? Existe a piedade de Deus. Existe o que, irmã? Existe a clemência de Deus. O que que existe no teu coração? A bondade de Deus. Entrega tudo na mão do Senhor Jesus Cristo. Entregamos tudo na mão do Senhor. Então, para esse Deus, é Ele que vai julgar a minha causa. Ele é o meu juiz. Eu tenho um juiz e o nome dele é Jesus Cristo. E eu entrego tudo na mão dele. É Ele que vai julgar a irmã Socorro. Ele vai julgar as causas da irmã Socorro. A irmã Socorro errou nisso, a irmã Socorro acertou aqui. A irmã Socorro falhou nisso, a irmã Socorro falhou aqui. O diabo está ali te acusando. Não, ela merece o fogo eterno. Ela merece um lago de fogo. Ela merece isso, ela merece aquilo. O diabo sempre acusando. Ela é infiel, ela é isso. O diabo só olha os nossos defeitos. Ele é o acusador. Ele é o adversário das nossas almas. Mas Jesus não. Jesus olha as nossas qualidades. Não, ela é arrependida. No coração dela não tem maldade. Ela se arrepende das maldades dela. Ela se arrepende dos pecados dela. O que Deus quer hoje de nós é o verdadeiro arrependimento. Porque Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, esteve nessa terra, em Jerusalém, e mandou, Ele pessoalmente pregou aos pecadores, aos injustos, que nós nos arrependemos. Jesus Cristo, ungido de Deus, o profeta de Deus, esteve pessoalmente pregando a pecadores malignos, perversos, de alta periculosidade. Pessoas que tentaram matá-lo porque não aceitavam a pregação do arrependimento. Arrependei-vos, convertei-vos, porque o reino de Deus já chegou. Essa é, como se diz, é a voz, é a palavra de Deus. Jesus mandou nós nos arrependermos. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que se prostituía, não se prostitui mais. Aquele que matava, não mate mais. Aquele que adorava os demônios, não adore mais. Aquele que mentia, caluniava, enfim, fazia as maldades, adulterava, não faça mais. Se arrependa do fundo do seu coração. Por isso que nós estamos falando do arrependimento. Nós devemos nos arrepender das nossas prostituições, dos nossos adultérios, das nossas fornicações, do nosso ódio, das nossas injustiças, do nosso egoísmo, porque nós somos egoístas. Enfim, nós devemos nos arrepender diante de Deus e pedir o que, irmã? A misericórdia. Jesus tem misericórdia de nós.
Jesus tem piedade. Olha para nós os teus olhares de misericórdia. Tira o ódio do nosso coração. Tira o ódio, tira a mágoa, tira o ressentimento. São contra esses sentimentos de raiva, de ódio, contra Cristo. Por que muitas pessoas odeiam Cristo? O diabo, ele odeia Cristo. Sabe por que o diabo odeia Cristo? Porque ele se rebelou contra Cristo. Ele queria sentar, diz a Bíblia, e não é eu, no trono de Cristo. O diabo se rebelou contra Cristo e luta contra as obras de Cristo. Mas ele é um derrotado, diz a Bíblia, e não é eu, que ele vai para o lago de fogo. Porque ele está lutando contra o ungido, o Filho de Deus. Porque quem somos nós? Nós não somos nada. Nós somos pó, nós somos cinza. Do pó nós viemos, nós só estamos fazendo aquilo que Jesus mandou. Ide por todo o mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. E o diabo quer nos derrotar. Os seus anjos lutam contra nós, querendo que a gente volte para a prostituição, querendo que a gente volte a pecar, porque ele não se dá por satisfeito de ter perdido a nossa alma, de ter perdido, digamos assim, essa jogada. Ele perdeu, sabe por quê que ele perdeu? Porque ele é um péssimo diretor. Louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome desse Deus. Por isso nós glorificamos esse Deus, nós exaltamos esse Deus, e nossos olhos têm que estar focados em Jesus Cristo. Porque quando nós focamos os nossos olhos em Jesus Cristo, nossa rocha, a gente não cai, a gente tem vitória. A gente tem vitória. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Sempre pedindo de Deus que venha encher nosso coração de amor. Amor pelos que nos odeiam. Amor por aquelas pessoas que têm raiva da gente, porque tem raiva de Cristo. Aquelas pessoas que querem o mal, a gente tem que abençoar. Jesus tem misericórdia. Jesus tem piedade, Jesus tem clemência e tem compaixão do fulano e do beltrano e do ciclano. Que ele se arrependa dos pecados dele, que ela se arrependa das maldades dela. Isso, Deus, queremos sentir pena e compaixão das almas perdidas, das almas que vão morrer e vão partir para a eternidade sem ter o nome escrito no livro da vida. Eu estava conversando com uma irmã e disse: irmã, como será tão triste a pessoa morrer? E foi para diante do trono branco, que a Bíblia fala do trono branco. Nós estávamos conversando que o mar deu as almas que lá estavam para ser julgado no trono branco. O inferno deu a Jesus Cristo no trono branco as almas que lá estavam para serem julgados. E todo aquele que não foi achado escrito o seu nome no livro da vida foi lançado no lago de fogo de enxofre, a saber, a segunda morte. Ou seja, passou 80 anos na terra, passou 100 anos vivendo na terra, só praticando o mal, porque só vai para o inferno, só vai para o lago de fogo mesmo pessoas de alta periculosidade, pessoas que matam seus irmãos. Por exemplo, esse homem que entrou naquela boate com aquele terrorista que entrou naquela boate e matou mais de 50 pessoas. Depois mataram ele. Por que ele fez? Porque ele tinha muito ódio no coração dele. Ele tinha ódio que ele não suportava ver. Ele não tolerava mais as diferenças. Por isso que ele fez aquilo. Tantos crimes que nós vemos na terra: filho matando pai, pai matando filho,
mandando matar, fazendo mal, esposas matando seus maridos, e esposos também matando as suas esposas, assassinato, esses crimes terríveis que a gente vê na terra. Que Deus tenha misericórdia. Essas pessoas serão julgadas diante de Deus. Serão julgadas, os assassinos. Por quê? A Bíblia é bem clara em dizer que os homens só matam o corpo da pessoa, mas eles não têm o poder de matar a alma da pessoa. Sabe aonde a alma está? Ou no céu, num lugar. Jesus mostra para nós aonde as almas que foram mortas pela palavra de Deus estão. Elas estão vivas num lugar onde Deus as colocou, clamando dia e noite para Deus julgar os que mataram elas. E as mesmas coisas, as almas que foram mortas estão clamando para Deus ter pressa para julgar os seus assassinos. Então as suas almas, está bem clara que elas não estão mortas, elas estão vivas clamando por justiça em algum lugar, ou no inferno, no justo, que só no tempo de Deus, no tempo determinado por Deus, vai ser o que, irmã? Julgado. Enquanto esse tempo não chega, nós devemos falar que as pessoas, as almas, devem se arrepender e temer a Deus, e temer a Jesus Cristo. Diante desse caos, diante desse cenário de corrupção, de injustiça, de ódio, de raiva, amém? Diante do caos, da calamidade. Então que Deus dê força aos seus missionários, às suas missionárias, que não tem medo de pregar o evangelho, não tem medo, não tem receio de falar do amor de Deus, não tem medo, não são tímidos em falar que Deus vai julgar os vivos e os mortos, mas falam que Deus há de julgar. E ai daquela alma, e ai daquele homem que cair nas mãos desse Deus Todo-Poderoso. Porque não tem desculpa mais. O próprio Filho de Deus esteve há 2000 anos aqui, é indesculpável, pregando o evangelho do arrependimento. E aí mandou seus servos, seus apóstolos, suas testemunhas falar do arrependimento. Então não tem mais desculpa. Somos indesculpáveis. Louvado seja o nome do Senhor. Então para esse Deus nós rendemos toda a honra, toda a glória. E pedimos que Ele dê força aos seus evangelistas que estão pregando em países de alta violência, em países com altos índices de feitiçaria, de macumbaria, prostituição terrível, idolatria, mas estão lá levando o evangelho da misericórdia e da graça de Deus. Muitos até morrem por amor à palavra. Uns serão até decapitados, degolados pela palavra de Deus. Está escrito essa. Vão ser o que, irmã? Decapitados. Chegará esse dia que para se salvarem serão degolados. São os mártires da grande tribulação. Então que Deus tenha misericórdia, Deus tenha piedade de nós. E resta-nos agora pedir que Deus tenha clemência de nós. Pedir que Deus tenha piedade de nós. E esperar o martelo de Deus bater lá do seu trono. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para toda a eternidade. Exaltado seja o nome desse Deus que tudo pode, que tudo sabe e que tudo vê. Que não deseja que ninguém se perca. O desejo do coração de Deus é que nenhuma alma
alma que ouviu o Evangelho de Cristo se perca, vá para o inferno, vá para o lago de fogo junto com o diabo, Satanás, mas alcance a vida eterna. Por causa dessas bênçãos, o diabo persegue a gente. Ele não quer que a gente alcance as bênçãos eternas. Não deseja. É por isso que ele persegue a gente. Louvado.